começar a aula. Boa noite a todos primeiro, né? Não falei boa noite hoje. Hoje a aula é tranquilinha, que nem a aula passada, tá, gente? Nós vamos continuar falando do sistema geodésio, só que nós vamos falar da referência, né? Do sistema geodésico de referência, que é a referência nossa aqui no Brasil, né? Deixa ele carregar a tela aqui. Carrega. Então, vamos lá. Hoje a nossa situação, problema aí suponhamos que você é um futuro engenheiro, foi contratado para realizar um levantamento topográfico de uma área grande, que vai ser transformado num loteamento. Desde a aula passada já está nessa situação de você ser um engenheiro do loteamento, né? E para que esse loteamento seja aprovado aí, foi exigido pelos órgãos ambientais e pela prefeitura que 10% da área seja destinada ao uso de reserva legal, 15% público comercial e assim por diante. E para a realização desse trabalho, você recebeu aí os mapas da região do planejamento, informando o cadastro de imóvel da prefeitura, que deverão fornecer informações preliminares para você começar a se planejar o trabalho aí. Você, como engenheiro, identificará o sistema geodésico brasileiro que foi utilizado, se ele está atualizado, se existem outros sistemas, se há diferença entre eles, porque o topógrafo terá que utilizar o sistema atual, que é o SIRGAS 2000. E se o profissional alterar o sistema de referência, se vai alterar um mapa. Bom, vamos entender então o que acontece aí. A gente já falou a aula passada que a gente tem os elipsoides aí e algumas e os geoides, né? Que faz as referências dos nossos sistemas geodésicos, né? Então, quando a gente fala sistema geodésio de referência, ele é utilizado aí para o apoio de mapeamento, ou seja, demarcações de terrenos, execução de obra, levantamento topográfico, georreferenciamento. Então, toda a parte que vocês forem fazer em topografia, quando a gente fala de georreferenciamento, lembra quando a gente fala lá, qualquer coisa que vocês forem fazer em topografia hoje, gente, eles consideram georreferenciado, tá? Então, o que você tem que fazer? Você tem que ir até o local com um aparelho que tenha um GPS, né? E demarcar aquele local e depois você vai georreferenciar ele, ou seja, você vai colocar ele no mapa. Grosseiramente falando, tá? Só grosseiramente falando. Quem já trabalhou com o Google Earth ou Google Maps, que vocês conseguem colocar lá um pontinho, até colocar um terreno naquele local. Então você fala assim, tem um terreno e eu quero colocar o projeto, uma foto da minha casa naquele terreno, que aquele é meu terreno. Você consegue ir lá no terreno do Google Earth hoje colocar exatamente a foto do que é aquele lugar. Isso que a gente chama de georreferenciado, ou seja, lembra que a gente falou a aula passada, que a gente puxou, até puxei o Google Earth lá, que a gente tinha todas as coordenadas, norte, sul, leste, oeste, e achava o ponto. Vocês lembram disso ou não? Senão a gente abre o Google Earth de novo. E aí, pessoal, vocês lembram ou não? Sim. Tá. Bom, então aquilo é um sistema geodésico. Quando você vai achar um ponto, ele te dá as coordenadas embaixo e a altitude, né? Que tem lá no nosso mapinha lá. Bom, sistema geodésico brasileiro. O sistema de referência, ele vai descrever as posições de um determinado objeto
que vai identificar uma posição e uma determinada feição sobre a superfície da Terra por meio dos sistemas geodésicos de referência, que estão associados a um tipo de superfície que mais se aproxima da forma terrestre, que é que nem a gente estava falando. Peraí, gente. Que nem a gente estava falando na aula passada. Lembra que a gente falou que nós temos uma superfície da Terra, cada você tem um geóide, que você tem um elipsoide, e aí você mais se aproxima do sistema geodésico, que ele vai entrar lá junto à nossa gravidade, e vai ficar exatamente um sistema. Então, o que a gente faz? A gente pega um determinado dado de referência, tá? Um eixo de referência, e esse eixo de referência vai servir para você fazer todo esse estudo geodésico aí. Então, baseado nessas definições de instituições e empresas de produção cartográfica, as informações contidas nesses diferentes sistemas aí de referência foi mudando com o tempo. Nós vamos entender o que aconteceu aí. Então, o sistema brasileiro, ele possui no território brasileiro 70 mil estações implantadas pelo IBGE. E elas se dividem em 3 tipos de rede. Deixa eu só tirar isso daqui. Rede planimétrica, que é a latitude e longitude de alta precisão. Rede altimétrica, que é a altitude de alta precisão. E rede gravimétrica, que é a aceleração da gravidade, tá? Bom, nós temos um sistema de referência mundial que ele chama o WGS84, World Geodesic System, que é o que utiliza nos GPS, tá? Inclusive, o WGS84, que nem a gente falou lá passada, ele também é usado no Google Earth, tá? Então, é um sistema mundial aí que a gente utiliza esse sistema geodésico. Então, esse sistema é formado por parâmetros que descrevem aí o tamanho e a forma da Terra, dando referência para as posições dos pontos em relação ao centro da Terra. Então, aqui, o nosso posição de referência aqui, ó, é o nosso centro da Terra. Até a partir do centro da Terra, ele vai dar nossas latitudes e longitudes aqui, tá? Então, a partir do centro, ele vai fazer essas conversões. E serve de base para transformações dos dados, aí dos dados geodésicos. Então, a partir do centro da Terra, ele vai fazer essa conversão aqui dos meridianos, do centro de massa, que ele vai te dar aí o norte, sul, leste, oeste, exatamente onde está a posição lá do local que a gente quer medir. Sistemas geodésicos existentes no Brasil. Sistema Córrego Alegre, SAD 69 e Sirgas 2000, tá? Lógico que a gente vai falar, o Córrego Alegre, ele é exatamente localizado, o local do vértice era em Córrego Alegre, tá? Então, entre a década de 1950 e 1970, esse datum Córrego Alegre aí foi utilizado oficialmente no Brasil. Ele foi adotado como superfície de referência o elipsoide internacional de Hayford, de 1924, com as seguintes características, tá? Nós estamos aqui nessa primeira figura aqui. Semi-eixo maior em A, então nós temos A aqui com semi-eixo maior, 6.378 metros, achatando F de 1 para 297, que é a gravidade,
Latitude, 19 graus, 50 minutos, 14,1 segundos. Longitude, bom, esses são todos os dados aí que a gente tem nesse nosso elipsoide aqui para a gente fazer os desvios aí, tá? Então, a partir desse vértice aqui, que saiu aqui do Córrego Alegre, tá vendo que ele não é mais o centro, tá? Então, ele sai do Córrego Alegre e vai formar esse eixo. E a partir desses nossos dados que ele deu inicial, a partir desse local, ele vai dando os novos, as novas coordenadas, tá? Latitude e longitude, certo? Então, a partir desse código aí, a gente fazia. Do jeito que faz no WG84 lá, é igualzinho, só que com um vértice diferenciado numa posição que está em outro local, tá? O mapa não vai mudar, mas muda aí o local, as longitudes longitude e latitude vai mudar. Bom, atualmente ainda existe muito material cartográfico e dados coordenados e referências de Córrego Alegre. Gente, Córrego Alegre, ele foi usado de 1950 a 1970, ou seja, não existe mais. Porém, ainda existem mapas dessa época que eles constam lá que o o datum geodésico vai ser Córrego Alegre, tá? Então, ele ainda tem algumas situações utilizadas aí. Eles utilizavam mais em pequenas escalas, né? Que a gente fala, que é de 1 para 10 mil. E ele tinha um detalhamento inferior aos gerados hoje, tá? Para vocês terem ideia hoje, gente, só para já adiantar, porque até já está falando aqui, hoje o Brasil usa o Sirgas 2000, tá? Ele é completamente compatível com o formato Terra do WGS84, tá? Então, se você entrar no Google Earth lá, ou no Google Maps, vai ser a mesma posição que der nesse mapa, vai dar, nesse sistema, vai dar no Sirgas 2000. Só toma cuidado, gente, porque assim, quando você faz uma leitura de GPS com um aparelho específico para topografia de GPS, ele tem são centímetros que a gente tem de diferença, tá? Quando você pega no Google, ou mesmo no cujo nome? No Waze que o pessoal usa, o Waze, ou o Google Maps, seja onde for, ele tem uma diferença aí, pode ser de metros, tá? Então precisa tomar cuidado aí, não dá para você mais ou menos se localizar, se você estiver num local, e tipo assim, tentar se achar próximo da área que você quer medir, tá? Mas na hora que você for para georreferenciar o ponto exato, você precisa de um equipamento específico para fazer essa medição, tá? Então tem uma tabela aqui de mapas ou cartas que foram feitas pelo Córrego Alegre, então tem 2.000, quase 2.900 cartas aí feitas aí com esse sistema. Parece pouco, mas é bastantinho, tá? E tem a nossa estação aí, o relatório. Eu acho. Quem que foi? Acho que foi. Bom, tem alguém. Eu não sei se foi a USP, quem que foi, que eles foram procurar onde está o marco aí geodésico dessa estação do Córrego do Alegre, tá?
Ele foi destruído ah, por curiosidade, ela foi destruída por um trator, né? Porém, lá, os professores, eles falam que os alunos e professores, eles nos falaram daqui, mas acho que é da USP que foi. Eles foram procurar esse marco, acharam o marco, tá? Ele é feito de tijolo e cimento e tem uma chapa de bronze aí estampada do Conselho Nacional de Geografia, o antigo Conselho Nacional de Geografia. Então, essa parte do Córrego Alegre, ele realmente praticamente não, ele já não existe mais essa parte de geodésia, tá? Mas quando ele foi destruído, já existia o SAD 69 e o Sirgas 2000, tá? Então, não se perdeu nada, porque pegou-se aquelas coordenadas que a gente tinha do córrego e foi transformado tanto para o SAD 69 como para o Sirgas aí 2000. Ele foi destruído porque ele se tornou obsoleto ou por algum outro motivo? Na realidade, ele já não estava praticamente mais sendo usado. Já tinha sido transformado todas as coordenadas para o SAD 69, tá? Depois veio o Sirgas e foi passado para o Sirgas. E acho que em algum local, algum trator estava passando, não viu o marco, porque na realidade é assim, gente. É meio difícil identificar esses marcos. É um negócio que só se você parar e olhar esse símbolo em cima aí para saber que tem um marco. Mesmo os locais georreferenciados, geralmente, é uma estaquinha de concreto com uma chapinha de metal mostrando. Às vezes ele mostra qual é o, o georreferenciamento ou quem fez o georreferenciamento e essa parte aí, tá? Então é uma coisa muito pequena, não dá para você. Tudo bem, que você pegando de estação geodésica, ele é um marco muito maior porque ele pegava uma coordenada, né? A partir dessa coordenada que foram feitos todos os mapas. Mas dificilmente. Se vocês um dia estiverem andando em algum lugar e achar uma marca de concreto, ele pode ser um piquete ou só um pedaço de concreto redondo assim, ó, com uma chapinha, algo em cima assim, ó, é um local que já foi georreferenciado, tá? É uma marca de georreferenciamento. Então, o que acontece? A pessoa, se ele precisar usar aquela coordenada um dia para fazer alguma coisa de mapa ou na topografia, ele pode usar aquele marco que ele já está referenciado junto ao IBGE, e IBAMA e tudo mais. Então a gente pode usar um marco lá, porque ele já está inscrito no cadastro de mapas, tá? Quando a gente fala georreferenciamento, é quando você vai incluindo os locais no nosso mapa, tá? Então vai colocando as coordenadas exatas no mapa, tá? Principalmente rurais que tem delimitação de área, um monte de coisa, que o INCRA precisa conferir se tem desculpa, os limites lá e mesmo para cobrança de impostos, tudo eles usam esse georreferenciamento. Agora é tudo, principalmente os rurais, são obrigados a ser ou georreferenciado. Então eles conseguem puxar pela propriedade, ele consegue ver quais são os marcos georreferenciados e consegue medir a propriedade para saber quanto ele tem de tamanho aí, tá? Dúvidas, pessoal? Não. Por enquanto tá tranquilo. Tranquilo, Bom, professor. oi, pode falar. Tá tranquilo. Tá. Bom, sistema SAD 69. O SAD 69, ele tornou-se um sistema de referência oficial no Brasil na década de 70, quando saiu o Córrego Alegre. Ele utilizava um outro elipsoide de referência internacional de 1967, com outras características aí, tá? Então muda-se os achatamentos, muda-se a longitude e a latitude, e aí muda-se em alguns metros aí as nossas coordenadas, tá? O ponto de origem aí do vértice era em Chuá, que é em Minas Gerais,
e ele era um sistema clássico, feito por metodologia de posicionamento terrestre, de caráter regional ou local, ou seja, ele era feito mais para um local e regional do que para todo o nosso mapa geral em si aí, vamos considerar, tá? Quando a gente passa mapa geral, gente, a gente está falando do mapa do Brasil, tá? O sistema mundial é o WGS 84, tá? Agora, quando você fala Brasil, então, para fazer o mapa do Brasil, você ia usar esse SAD 69 ou o Córrego Alegre. Mas o SAD, ele pegava uma coisa mais regional. Ele tinha 5.000 estações aí de redes horizontais e ele pegava uma parte mais regional aí, não era tão expansivo assim. O primeiro ajuste, aí sim, o que aconteceu é que começou a surgir o computador, tá? Então teve um ajuste aí por computador e através de um sistema operacional aí de coordenadas e variações de coordenadas, eles foram ajustando essas coordenadas geodésicas e através de um programa chamado Usher, eles conseguiram fixar as coordenadas das estações e foi aí que a gente conseguiu fazer os nossos elipsóides de referência e transformar uma coisa mais real aí do georreferenciamento. Então, o SAD 69 aí, ele teve vários métodos que foram utilizados aí e foram bem complexos a verificação das precisões das coordenadas da estação. Então, eles pegaram esses 5.000 pontos de estações que eles tinham, eles jogaram tudo isso no computador e começaram a fazer com um programa toda essa aproximação de região, se tornando muito preciso as coordenadas, tá? Então, nós temos coordenadas precisas com o SAD 69. Então, tem aí como funcionava, né? Então, a gente tinha o datum global, tá? E a gente tinha como funciona o datum global, que é o WGS 84, e aqui era a nossa região mapeada, né? Que era só na nossa área, que era um datum local, ou seja, só para o local Brasil, do SAD 69 e não geocêntrico, tá? Esse aqui é geocêntrico, porque tem ele puxa pelo geocêntrico, que não era puxado pelo geocêntrico. Aí o que aconteceu? O uso de sistema de posicionamento por satélite aí do Transit, que era conhecido como Navisat, né? Ele se iniciou em 1970, permitindo estimar aí os parâmetros de transformação entre SAD 69 e o NSWC9Z2, que antigamente era um sistema aí que fazia as medições do trânsito, tá? Então, esse Navisat era esse satélite aqui, o NSWC9Z2, e esse sistema de posicionamento global aí, esse GPS, foi a gente conseguiu pegar o SAD 69 e coincidir com ele, tá? E aí o que acontece? Aí em 1984, vocês viram que é bem recente, né? A gente instituiu o SAD 69 como datum oficial a ser utilizado em toda e qualquer representação cartográfica em território nacional. Então, a partir de 1984, o SAD 69 estava ativo em tudo que vocês falavam de georreferenciamento, cartografia, mapas, era pelo SAD 69. E a altitude, né, o altimétrico é pelo Imbituba, Santa Catarina e o Porto Santana, que foi aí até 2005. Também muito recente, vocês viram que o Sirgas 2000, ele só entrou
em julho de 2005, tá? E daí o que aconteceu? Ele sofreu uma alteração meio grande, tá? Porque o nosso sistema de referência geocêntrico aí, que era das Américas, que é o SIRGAS, que na realização do ano 2000 ele era o Sistema das Américas chamado SIRGAS, e no ano 2000 se tornou SIRGAS 2000. Com esse novo sistema aí, a gente conseguiu mudar completamente o nosso sistema. Primeiro porque a gente agora tinha um sistema SIRGAS que ele tinha um geocentro, tá? Então, quando você tem um geocentro... Vocês lembram o que é geocentro? Não, professor. O geocentro é aquele geóide que faz... que ele vai acompanhando toda a parte da gravidade, que tem vários pontos que a gente considera mais baixo, mais alto. Ele pega o nível do mar, nós temos os meridianos e os polos como referência. E quando a gente fala geocentro, é porque ele vai sair do centro, como é o WGS 884, o eixo de referência, ele é do centro, tá? Ele não é mais de Chuí e não é mais de Córrego Alegre. Ele agora é do centro, como é o WS 84, o WGS 84. E aí sim a gente conseguiu ter um sistema de navegação próprio. Por isso que a gente fala que hoje o SIRGAS 2000 ele é compatível com o Google Earth e com o Google Maps. Então, quando você puxa o SIRGAS 2000, com certeza você está muito próximo aí do real, que é do nosso GPS global. Então, agora nós temos um sistema bem atualizado aí. Porém, o que acontece? Um grande problema que acontece. A gente se tornou, o Brasil só tornou oficial o SIRGA 2000 em 7 de janeiro de 2005. Eu falei julho porque eu achei que era mês e ano, mas não vi o janeiro aqui. É 7 de janeiro de 2005, tá? Então, o que acontece? Hoje, nós temos aí, porque se você pegar os mapas mais antigos das cidades, então você vai pegar lá a cidade de Campinas, Jaú, muitos deles, ó, gente, entendendo, se você pegar uma cópia do mapa na prefeitura, via papel, eles ainda vão ter um datum lá, ou Sirgas 69, ou Córrego Alegre, tá? Porque é um sistema novo, o Sirgas 2000. Porém, os novos mapas de prefeituras que já são referenciados, que às vezes você puxa aí na prefeitura online, eles já provavelmente estão com Sirgas, mas ele vai estar escrito lá qual que é o datum que foi utilizado. Se ele não foi utilizado Sirgas 2000, ele tem que ser atualizado. Por quê? Porque vai dar uma diferencinha aí de latitude, longitude e altitude aí, tá? Então precisa ser atualizado se não tiver pelos Sirgas. Então, de novo agora, a gente tem o nosso... A gente usava o SAD 69, né? E o Córrego Alegre, então a gente consegue ver entre eles aqui quais que eram utilizados, né? Então, se vocês verem aqui, ó, o SAD 69, ele é esse geoide vermelho aqui, tá? Eles não colocaram o Córrego Alegre, mas eles colocaram o SAD 69. Ó, pelos Sirgas, olha o que fez com o geoide centro quando você muda do SAD para o Sirgas. Então tem uma distância entre o centro do elipsoide diferente. Então
É tipo assim, se eu tivesse um posicionamento aqui que eu fosse puxar aqui de longitude e latitude aqui, nos meus meridianos aqui, ele ia dar, vamos colocar que o Sirgas seria aqui. Desculpa. Aqui é o SAD. E vamos puxar na mesma, tentar puxar paralelo aqui. E vamos puxar pelo Sirgas. Então dá para ver, gente, que o centro ou a latitude e longitude do Sirgas, ela vai ser diferente da do SAD, tá? Então por isso que hoje, se vocês forem fazer alguma atualização ou se vocês pegarem algum mapa, então, de novo, com topografia, a gente sempre vai trabalhar com um ponto de referência. Eu preciso do primeiro ponto de referência para saber onde eu estou. Principalmente porque, dependendo do que você está fazendo, você vai ser obrigado a georreferenciar isso aí junto ao INCRA, ou IBGE, ou em algum órgão aí que seja responsável por isso. Ou em alguns programas que existem de georreferenciamento próprio para isso, você tem que ir lá e georreferenciar esse local que você está locando. Então, muitas vezes, pessoal, como são coisas muito antigas, como escrituras, mapas de prefeitura, então o que vai ter? Ele vai te dar um sistema de georreferenciamento, um datum diferente, tá? Aí você vai precisar se atualizar. Tem programas aí dentro do próprio programa que você vai fazer, ele já atualiza do SAD para o Sirgas, tá? Ele faz automático lá, você joga quanto tá do SAD, do Sirgas. Atualmente ele já te dá, ou você joga quando era do SAD, ele já te dá atualizado qual é a coordenada ajustada para o Sirgas, tá? Então, essa é a diferença das referências que existem no Brasil aí, das nossas georreferenciadas, tá? Dúvidas, pessoal? Agora nós falamos dos 3 sistemas que existem no Brasil e chegamos no atual. Ficou claro como funciona? Sim ou não, pessoal? Sim, professor. Explicou bem direitinho. Então, nada mais é do que quando você pegava aquelas desde o Córrego Alegre lá, que era tudo nos teodolitos, nessas diferenças aí, até chegar no nosso GPS, com satélites, que chegou no Sirgas aí, foi se atualizando nossos mapas, tá? Então, foi atualizando essas posições. Lógico que aqui está em escala muito grande, tá? Então, tipo assim, se você pegar de um ponto de referência aí, uma coordenada do SAD para o Sirgas, ela não vai ser uma distância tão grande que nem está aqui nesse geoide aqui, tá? Que aqui foi um pouquinho exagerado, só para mostrar que teve uma diferença aí. Mas que tem a diferença, tem, tá? Então, mudou-se o elipsoide, e mudou-se o geoide de cálculo, tá? Então mudou-se várias coisas. Nossa, já acabou? Hoje não tem jeito, hoje só fala dos 3 sistemas. Dúvidas, pessoal? A aula vai acabar muito cedo se não tiverem dúvidas. A gente aproveita para fazer o AVA, Sérgio. Não tem muito Desafio nota segredo, não. máxima. Tá bom. Bom, então vamos lá. Um engenheiro precisa fazer a alocação de uma reserva legal numa área rural
E para isso ele tem que conferir todos os pontos e coordenadas limítrofes da fazenda. E nela inserir a reserva legal, que foi falado lá dos 10% e os 15% de vegetação nativa ainda existente. Para isso, os pontos têm que ser o mais preciso possível. Porém, o mapa que ele possui está com os dados do Córrego Alegre. O que ele vai precisar fazer? De cara ele tem que levar pro georreferenciamento do Sirga, certo? Isso, ele vai ter que atualizar esse mapa aí para os Sirgas, né? Porque se ele não atualizar para os Sirgas, vai dar tudo errado aí o valor dele. Jeitos de se atualizar, gente. Primeiro, pode ser pegar e tem programas que fazem isso para atualização, ou que é o melhor jeito de se fazer, tá? A gente geralmente é a mesma coisa você querer confiar nesses calculadores aí que existem de apps aí que a gente faz de atualizações aí. O melhor jeito é pegar uma estação total ou algum sistema de GPS e ir até o local onde está esse ponto exatamente e medir e atualizar ele pelos Sirgas, tá? Porque daí quando você vai fazer, a maioria deles são pelo WGS84, então ele é global. O nosso GPS que você vai puxar lá é global, porém, tanto o IBGE como o INCRA, todos eles aceitam, porque a diferença entre o Sirgas 2000 e o WGS 84 é muito pequena. Então você pode utilizar eles. Então vamos ver se é isso mesmo. Ele vai ter que ir até o local com um GPS, conferir os dados, já fazendo as alterações necessárias. Porém, com o datum ajustado em Sirgas 2000, ele verificar se a alteração encontrada foi muito significativa. Quando a gente fala se foi muito significativa, aqui eu falei que não dá muita diferença. Porém, lembrando que nosso eixo, ele não era no centro, né? Ele era um eixo fora aqui. Então, pode ter regiões que ele até dê uma diferença considerada, tá, gente? Então, precisa tomar cuidado nessa parte aí. Então, sempre levar... o meu GPS é o WS84. O que eu faço? Não tem problema, ele é compatível com o Sirgas. Se ele tiver opção de usar o Sirgas, já usa o Sirgas 2000 direto, tá? Aí você já faz com georreferenciamento direto com o Sirgas. Tem vários aparelhos que já tem o Sirgas também. Bom, voltando lá no Sem Medo de Errar, né? Você tá lá como engenheiro responsável. Eu não vou contar a historinha de novo, tá, gente? Tem que fazer aí um levantamento ambiental para a prefeitura, 10% de área para uso da reserva local, 15% para uso público. É um loteamento que vai ser feito. E você tem um mapa da prefeitura lá que vai determinar se você pode ou não usar ele para... O mapa para você começar as preliminares aí, planejar seu trabalho. Ele fala qual usa? Não. Tá. Bom, vocês têm um mapa. Como engenheiro responsável, você vai ter que identificar o sistema geodésico que foi utilizado. Como vocês podem achar esse sistema geodésico, gente, no mapa? Vê alguma identificação ou não, Sérgio? Tem uma identificação, mas onde está essa identificação? Nós falamos dela na aula passada. As coordenadas? Tem identificação nas coordenadas em cima de onde que vem? Na realidade, eu não tenho a figura aqui. Mas nos mapas, gente,
Você já deve ter visto que tem um quadradinho lá que é escala de quilômetro por quilômetro lá. Eu não sei se a gente vai falar daqui, isso aqui, mas que é uns quadradinhos em branco, quadradinho preto, quadradinho branco, quadradinho preto. Vocês já viram isso num mapa? Já sim. Tá, isso é escala, tá? Então nós vamos ter a escala e escalas de quilômetros por quilômetros lá no mapa para você se achar lá por quilômetros. Embaixo dessas escalas vem escrito lá datum. E ele vai ter o datum vertical e horizontal. Que vai ser Sirgas 69, o Sirgas 2000, o 69, qualquer um deles que seja. E ele tem o horizontal também. Desculpa, a altitude, não é horizontal. Esquece o horizontal. Se o horizontal já está lá. Ele vai ter altitude, tá? E ele vai me falar qual datum foi usado para altitude. Então, quando vocês forem procurar no mapa, sempre abaixo da legenda vai estar escrito lá qual foi o datum utilizado para fazer aquele mapa, tá? É o lugar onde vocês têm que procurar. Pegou, olha a legenda lá, acha a escala, embaixo da escala vai ter escrito lá datum utilizado. E aí vocês sabem qual datum foi utilizado, tá? Então, no mapa, na parte inferior central da folha, estão o datum sistemas geodésicos. Aí, na realidade, ele fica abaixo da escala. Embaixo da escala, que tiver escala lá, tem o datum. Ele vai estar atualizado? O que você tem que saber? Se ele está atualizado ou não, certo? Certo. E como vou saber se ele está atualizado ou não? Se for Sirgas, vai estar. Se não, não. Ou Isso. sem ver, você vai meter o estação total aí, se tiver diferente do Sirgas. Isso, exatamente. Você vai ver lá se está Sirgas 2000, está atualizado. Se ele tiver SAD 69 ou Córrego Alegre, com certeza ele não está atualizado. Você vai precisar atualizar. Ou, se você tiver em campo, você pode medir e ver se tiver diferença, latitude e longitude, também não vai estar atualizado. Lembrando, gente, que o mapa, ele é como se fosse aquele mapa mundi, como se fosse o nosso mapa lá do Google. Eu acho que eu vou entrar depois um pouquinho no Google Earth, para a gente dar uma olhada nele de novo lá, para vocês verem direitinho isso aí. Então, vocês têm que atualizar esse mapa aí. Então, ele fala que provavelmente não, porque a maioria dos datum aí, 10 anos, se foram pelo SAD 69, né? E do datum Córrego Alegre, então provavelmente está desatualizado. A maioria dos mapas são do SAD 69 ou o Córrego Alegre. Eu já peguei vários desses, tá, gente? Você chega na prefeitura e fala, eu preciso de um mapa, mas tem que ser em papel, pode tirar uma cópia do local. Pronto, já era. Apesar que hoje em dia, praticamente não se usa mais mapa papel, né, gente? Você entra no Google Earth, vai lá e plota o imprime o local. Por mais errado que esteja aí no Google Earth, ele está muito mais próximo do que o SAD 69, tá? E muito mais próximo que o Córrego Alegre. Mas tem locais que às vezes não é difícil acontecer isso com loteamento, tá, gente? Isso acontece várias vezes. A prefeitura tem, principalmente quando a área é da prefeitura, tá? Então a prefeitura vai fazer um loteamento CDHU. Daí você chega pro cara e fala assim, eu preciso de todos os dados da escritura para mim medir a área. Eles vão dar uma cópia do mapa que eles têm em papel lá. Eles não vão imprimir o mapa do Google, tá? Então, com certeza, a hora que você chegar no local, para começar a fazer a medição desse terreno da prefeitura, ele vai estar desatualizado com um datum errado. Você vai ter que corrigir com um sistema de GPS e colocar e começar seu projeto praticamente do zero. Você só vai ter uma noção mais ou menos onde é o terreno, né? E vai até o local.
Ele fala se existem outros sistemas. Já falamos que sim, né? Então, sim, mas no Brasil utilizado é o Sirgas 2000, né? Então, nós temos vários outros sistemas no mundo, mas no Brasil a gente usa o Sirgas 2000. Existe diferença entre eles? Sim ou não? Sim, professor. Sim, Sim, lógico. né? Tem diferença de localização, né? Porque Sim, o do sistema centro onde antigo foi lá tirado. tinha. Oi? Desculpa. Não, eu falei que tem a diferença da localização do centro onde foi tirado os elipsoides e tudo mais. Exatamente, porque a gente tinha um vértice escolhido aí para as nossas localizações. Um era em Minas, né, em Chuá, o outro era em Córrego Alegre. Então, a diferença do centro de massa da Terra mudou quando se colocou o Sirgas, que nós mostramos lá. Agora eu tenho um centroide lá, um geoide centrado. E aí eu consigo mudar essa referência. Ela é mais certa, né? Ela dá uma precisão maior, e sendo assim, tem essa diferença aí do ponto de origem de referência, que agora é no centro, né? Tem um centroide aí. Por que que você vai ter que atualizar para o sistema atual Sirgas 2000? Porque tudo agora está geodiferenciado pelo Sirius 2000, né? Pra você ficar atualizado. Exatamente, porque você tem que georreferenciar Senão não agora. vai bater as informações, né? Exatamente, senão o que acontece? Você pode estar fora do local onde você está medindo, tá? Fora da coordenada exata. Você pode estar avançando em alguma terra que não seja sua, um pedaço a mais que não seja seu. Então você tem que atualizar para o Sirgas 2000 para você exatamente já referenciar como é legalmente hoje do Tatum brasileiro. Então ele fala que é porque é o centro de massa da Terra, é o ponto de origem, mas não é só isso. É porque se você não georreferenciar com os Sirgas, você pode sim estar invadindo um pedaço de uma propriedade aí por estar com coordenadas diferentes. Então você vai puxar de uma coordenada que você acha que é real e começar a puxar seus azimutes lá e suas visadas. E a hora que você vai puxar as visadas e ângulos, eles vão dar uma diferencinha de coordenada no ângulo. E essa diferencinha, se for um terreno muito grande, ela pode se transformar em diferença grande. Aí você invade algumas terras, ou você pode perder terras e deixar de um pedaço a mais aí pro seu vizinho. Ele fala se você alterar o sistema de referência, você vai alterar o mapa? Lógico que vai ser referenciar errado, né? Não, tá, você está O acertando a mapa em si referência. não, mas o mapa você não vai alterar, mas você vai se referenciar errado. Isso, exatamente. Quando você atualiza o sistema de referência, você não está mudando nada no mapa, tá? O mapa continua no mesmo lugar. Ele não muda nada. Ele só vai mudar as coordenadas norte, sul, leste e oeste. Ou seja, latitude, longitude e altitude. A altitude não muda, tá, gente? A altitude, ela geralmente vai bater mais ou menos. Mas a longitude e a latitude e longitude vai dar diferença. Porém, o mapa vai continuar. Não, não é, a diferença não é tão grande aí de você falar assim, eu vou medir, sei lá, Jaú, e se eu jogar no Sirgas vai dar lá em Bauru. Não, não é. É pouquíssimos graus aí. As coisas são pequenas, tá? A coisa é de meio grau, 1 grau, coisinha mínima. Mas a hora que você joga ela na terra, ele vai dar uma diferença grande, tá? Porque se você for mudando os graus, 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 vai aumentando ou diminuindo graus, na hora de fazer topografia, você está tirando. Você está tirando aí um pedaço da sua linha aí, ou comendo, ou aumentando os graus, ou diminuindo esses graus aí da medida, tá? Então o mapa realmente não se altera, mas a localização de um ponto, sim.
pode sofrer alterações. Vamos responder essas perguntas, depois a gente vai entrar de novo, só para não ter que fazer de novo, para a gente entrar no Google Earth de novo, tá? Então, vamos lá. O sistema de referência, eles descrevem as posições de um determinado objeto, pois identificam a posição de uma determinada feição sobre a superfície da Terra. Através dos sistemas geodésicos de referência, que estão associados a um tipo de superfície que mais se aproxima da forma terrestre, segundo o IBGE, quais são os 3 tipos de sistemas geodésicos brasileiros? Letra D, né, professor? Sádio, Sirg e Corraglese. Letra D, né? Não tem nem. Esse não dá nem para não falar, né? Falamos deles O um monte. WGS 84 é o mundial, né? WGS 84 é mundial, tá? Esse aqui é mundial. E o NSWC9Z2 é o satélite, né? Na realidade é o NNAV lá, que ele é um sistema de GPS também, só que é o que ele foi utilizado para atualizar o Sirgas 2000. Desculpa, ele foi usado para atualizar o SAD 69, tá? Depois do Sirgas 2000 ele foi pelo WGS 84, mas ele usou esse tipo de satélite quando começou os computadores lá, que tinha essas referências de satélites, ele usou essa parte de nave, que era o primeiro sistema de GPS lá de 1970, então foi usado para atualizar o SAD 69 através desse satélite aqui, tá? Então foi a atualização do SAD 69. Então esse é um satélite lá de 1970 que tinha lá. Hoje é o WGS 84. Quando a gente fala, na realidade, ele não é um satélite, tá, gente? Ele é a interligação de vários satélites e eles vão se interligando entre eles, tá? Não dá para você pegar e falar, esse satélite é. Então, tipo assim. Tem, sei lá, América do Sul, então vocês estão vendo a ponta aqui. Professor, Oi, apagou a tela aí. apagou a tela? Voltou. Voltou? Tinha apagado, agora voltou. Tá. Então, quando vocês vão identificar um determinado ponto aqui, então, num determinado ponto do planeta, vai depender de onde vai estar a posição de satélites aí, tá? Porque, na realidade, o que vocês falam de Sirgas 2000, SAD 69, WGS 84, é o sistema de geoides e o sistema de coordenadas GPS que a gente usa, tá? Então lembre-se que isso é um sistema geodésico, ou seja, qual terra eu estou usando para fazer essas coordenadas, tá? Então, mas tem vários satélites aí de sistema de GPS. Então, dependendo do horário que você vai fazer, ele vai pegar um determinado satélite que vai calcular o sistema aí de geodésia de referência que ele tiver mais próximo, tá bom? Ele precisa de 3 satélites para se referenciar, não é? Pelo menos 3 para se referenciar. Pelo menos 3. Na realidade, eu vou ser muito sincero para você. Faz tempo que eu não me atualizo sobre satélites, porque o que acontece? Antigamente, quem é da época do GPS, não sei se vocês são dessa época, que o GPS era um aparelhinho pequenininho, só usado para GPS, para mapas. Então tinha o GPS lá, vocês punham o caminho da estrada. Tem gente que ainda usa, tá, gente? Hoje tem o Waze, tem um monte de aplicativo aí, ninguém mais usa, mas esse GPS que a gente usava, ele tinha que pegar o sinal de 3 satélites. Se ele não pegasse pelo menos um, ele não conseguia fazer a leitura, tá? Ele perdia sinal. Hoje, sinceramente, eu não sei como funciona. Eu acredito que ainda seja com 3, mas como tem muitos satélites, os sinais são muito melhores, eles vão ser rapidinho identificados. Eu nunca tive a curiosidade de entrar no Waze para ver quantos satélites ele usa. Qualquer hora eu vou usar. Bom, então a resposta aqui é a letra D. Dúvidas sobre alguma situação aqui, gente?
Não. Como E, professor, funciona? Oi, pode perguntar. você pode voltar rapidinho na outra questão, fazendo favor? Nessa? Não, Não, na anterior. peraí. Nessa? Isso, só para eu tirar uma foto, só um Pode minutinho. tirar. Pronto, obrigada. Ok. Bom, dúvidas sobre sistema de referência, gente? Então, lembrando, ó, não vão confundir satélite com sistema geodésico, tá, gente? Eles estão interligados? Estão, porque eles medem por satélites. É o GPS, tá? Eles vão se guiar pelos GPS. Mas esses sistemas que a gente fala de posicionamento aí, que a gente fala de coordenadas, são o tipo de terra que ele está sendo usado, tá? O tipo de geóide. Que nem a gente, só voltando um pouquinho, gente, espera só. Eita. O tipo geóide. Então, tipo assim, o Sirgas agora, ele vai usar o centro como é usado o WGS 84. Porque se a gente puxar lá do lado do WGS, ele tinha lá. E agora, além de ele ter um geocentro, ele tá com o meu. Desculpa, eu tenho elipsoide com geocentro e eu tenho um geóide que ele envolve todo esse elipsoide, praticamente, tá? Então, essas partes que têm maior gravidade, geralmente são as partes onde tem a nível de mar, tá? Pode ver que quando a gente fala do nível de mar que ele está abaixo, geralmente você fala, é no nível do mar. É porque você pega lá exatamente no nível que está o mar naquela época, e aí você consegue puxar. Por isso que eles, a partir da coordenada do nível do mar, que você vai puxar todas as altitudes, tá? Então tem toda essa parte aí. Então, lembre-se que são sistemas de coordenadas, não são satélites. Bom, pelo IBGE, ele afirma que a definição da origem e a orientação do elipsoide de referência foram feitas de forma a minimizar as diferenças em relação ao geóide do continente sul-americano durante a vigência do SAD 69. Diversos instrumentos e métodos foram utilizados, tornando muito complexa a verificação da precisão das coordenadas das estações. Quando o autor se refere à dificuldade de verificar a precisão das coordenadas das estações, devido à utilização de diversos instrumentos dos citados a seguir, qual instrumento, considerando a época do SAD 69, foi mais utilizado nos levantamentos? Então vamos lá. Eu estou no SAD 69, lá atrás, no começo do SAD 69, e a gente precisava pegar as orientações do elipsoide de referência aí americano, do geóide americano, né? E passar por nosso continente sul-americano, vamos fazer assim, e transformar esse SAD 69 praticamente em coordenadas bem próximas do que seria a realidade. E com que aparelho que a gente fazia isso? Como fazia esses levantamentos? Teodolito. Se eu fosse dar um chute, eu Teodolito, ia no Teodolito aí. Teodolito. Porque Estação Central é mais moderno. Não, estação central já. Estação total. Estação total já. Estação Central, estação de trem. Estação total. Gente, na realidade, a gente fazia com teodolito, tá? Lembre-se, o que a gente está fazendo? Quando vocês falam em coordenadas, que a gente está falando coordenadas de GPS, é fácil você jogar no satélite e achar, tá? Mas lembre-se, quando você está ou numa estação total, fazendo uma medição, ou no teodolito, seja o que for, lembre-se que a gente vai pegar o nosso teodolito e fazer visadas verticais e horizontais. Lembram disso? Vocês não esqueceram disso ainda? Esqueceram? Sim. E lá você vai medir o quê?
ângulos, não é? Uhum. Tanto verticais como horizontais. E na realidade, depois você vai falar para eles, é que vocês não aprenderam ainda, mas vão aprender. Depois que vocês fazem os ângulos e fazem as visadas, vocês vão determinar o rumo, tá? Então, tipo assim, vamos supor que você tem um terreno aqui, você achou um ponto e daí você vai achar o ângulo dele em relação a norte. Então, a hora que você, só dando spoiler mais ou menos, então você vai achar lá, sei lá, eu vou colocar só 24 graus, tá, gente? 24 graus. Daí você precisa saber que rumo que tá. A gente aprende isso em física do rumo. O rumo é onde ele vai estar. Se aqui tá norte e aqui tá norte, sul, leste, oeste, eu tô a nordeste, não é isso? Ah, sim, é onde ele está posicionado o aparelho. Ele vai ser a 24 graus nordeste o rumo dele. Então, nada mais eu estou colocando as nossas coordenadas. Então, eu vou colocar lá que vertical ele vai ser. Nós vimos isso no nosso UTM, que a gente coloca os pontos no nosso mapa mundi, como ele é em plano, porque agora eu estou falando que ele é redondo. Não sei se vocês lembram lá no plano, a gente falava que a gente tinha norte e leste, né? E daí a gente pegava uma coordenada norte e uma coordenada leste, isso em UTM, hein, gente? No Mercator. E onde deu esse ponto aqui, ele ia me dar em quilômetros lá, 6.750 quilômetros. 20.300, não dá mais de 20, 120 mil quilômetros norte, 6.000 quilômetros leste. E aí, através dessas coordenadas, eu tenho que dar a zona também, lembra? Eu falava na zona 27. Aí você ia achar esse ponto lá no mapa e você acha onde está. Que é o que utiliza na topografia. O TM, Mercator. Tá? Quando vocês forem fazer levantamento planimétrico ou planialtimétrico, é usado a TM. Certo? O TM, que é o Mercator que nós aprendemos lá atrás, nós aprendemos até a corrigir ele. Bom, voltando, vocês não lembrarem, volta lá, dá uma lida lá e revivam a memória lá como funciona o UTM. Bom, então é o teodolito. Como a gente faz toda essa parte de vertical e horizontal aí, todos esses ângulos, é aí que a gente vai achar latitude e longitude. E a partir de Chuá lá que a gente viu, eles pegavam aquele ponto como referência e pegava a quantidade de graus que estava naquele ponto e ia calculando até o ponto que ele queria e na realidade não até o ponto que ele queria, eles iam jogar em algumas estações georreferenciadas que eu tinha. Então eu devia ter vários pontos referenciados e eu chamava de estações. Então você pegava lá essas estações eram publicadas, você ia até essas estações e ia corrigindo elas. E era feito por teodolito. Era tudo mais difícil. Para acompanhar a evolução tecnológica, em fevereiro de 2005, o sistema geodésico brasileiro sofreu outra alteração. O Decreto Federal 5.334 de 2005, assinado em 6 de janeiro de 2005, e publicado em 7 de janeiro de 2005 no Diário Oficial, estabelece o sistema de referência geocêntrico para as Américas como SIRGAS. Em sua realização no ano 2000, que foi o que entrou a lei entrou só em 2005, mas ele foi realizado em 2000, o projeto SIRGAS. Então ele se chamou SIRGAS 2000. E ele era o novo sistema geodésico para o sistema brasileiro e para o sistema cartográfico nacional. O sistema SIRGAS, quais técnicas atuais de posicionamento foram utilizadas? Então, quais foram as técnicas utilizadas pelo SIRGAS? Letra C, professor. Qual? A letra C. Letra C? Quem mais? Eu também vou na C.
Então, eu achei que era aí, sei lá. Eu sei que o GPS, o GNSS. Não, não é. Aí não é. É letra C. Ela foi usada o próprio GPS, tá? A posição global do sistema e a navegação de satélite, de sistema de satélites globais. Então, para existir o GPS, eu preciso do GNSS. Lembra que eu falei que ele precisa de vários A satélites? gente se confunde às vezes GPS com GNSS, né? Confunde. É que o GNSS é a navegação de satélite. É um mandando sinal para o outro satélite, né? Um satélite manda mensagem para o outro, que manda para o outro. Eles são como espelhos, tá, gente? Quem nunca viu um satélite, eu acho que todo mundo já viu, mas é como se fossem antenas e eles vão como espelho. Ele rebate de um lado e vão rebatendo as informações para você puxar esses satélites. Tem um custo grandíssimo de satélite aí para quem quer usar satélite, tá? E tem o nosso GPS global aí, que é o sistema de posição global. Ou seja, ele vai, através do satélite, ver qual é a posição naquele momento, naquele instante, naquele local, tá? Que é o GPS. Então, letra C. Dúvidas por enquanto, gente? Tranquilo, professor. Tá. Eu vou entrar de novo, para quem não viu, no Google Earth. Ele demora um tiquinho só para carregar, tá? Mostrar, bom, dá para puxar aqui para ver o mapa, né? Para achar o posicionamento É. do capim dele. Espera só um segundinho, deixa eu fechar um pouco de coisa aqui. Assim ele fica mais leve. Eu sei que vocês não estão olhando ainda, mas eu já vou começar a abrir ele aqui. Eu já vou compartilhar minha tela com vocês. Tá carregando aqui. Aí demora um pouquinho, mas ele carrega. Quem quiser baixar, gente, esse programa ele é gratuito, tá? O Google Earth Pro dá para você brincar de várias coisas. Você consegue visualizar vários locais aí. Que nem, às vezes, quando eu preciso, que nem eu trabalho, uma das coisas que eu trabalho é sistema de energia fotovoltaica. Então, o que acontece? Se você precisar saber onde está o norte magnético, ó, vocês estão vendo aqui no pedaço aqui tem o norte, tá vendo? Se eu quiser saber o norte, então você vai lá, vamos achar Campo Bom. Nossa, onde eu tô? Curitiba, cadê está São Paulo? Isso aqui. Nos mapas que eu achei, eu não achei o Datum escrito embaixo. Você não achou o quê? O Datum falando que é um referenciamento ele usou. Mas qual mapa você procurou? Eu peguei o mapa de São Paulo e o mapa do Brasil. Agora, não sei se... Mas eu acho que tem que ser os mapas mais antigos. Eu não sei que cidade é essa. O que é isso aqui? Isso aqui não é uma cidade. O que é isso aqui? Uma estação de tratamento de esgoto. Algo assim. Porque tem Lagoas de Aeração aqui, ó. Algo assim. Achei que fosse uma cidade. Acho que é o Cantareira. É o Cantareira? Não. Não tá já referenciado. Nossa, mas eu acho que não tô nem no estado de São Paulo. Eu tô em... Tava em Minas. Vamos por Jaú mesmo. Cadê Jaú?
Jaú. Então vamos lá. Se vocês precisarem, sei lá, eu preciso saber um telhado de uma casa, ou eu preciso fazer, vou fazer diferente, vou jogar direto para engenharia para vocês, quer ver? Eu tenho loteamentos em Jaú. Pô, não tem nenhum loteamento recente aqui. Tem uma plantação de café. Tem uns loteamentos aqui. Mas já está construídas as casinhas. Bom, que esteja construídas as casinhas, tá? Geralmente deve ter aqui no Campo Belo. Ó, tem aqui, ó. Aqui dá pra gente ver os terrenos. Então, você tem um terreno lá e o cara fala pra você, ó, é na rua tal, tal, tal. Então, você achou a rua aqui, certo? Daí você vai lá, vai criar um polígono lá. Cadê meu polígono? Eu vou... Opa. Só para dar um exemplo, tá, gente? Então, você vai criar um polígono. E vai achar esse terreno aí, tá? E aí você consegue visualizar algumas coisas aí. Eu não vou entrar em tudo aqui, mas se eu jogar um caminhamento aqui, acho que caminhamento ele tá... Deixa eu só ver se ele tá... Medidas em milhas, vamos por metros. Medidas em metros, altitude, presa no solo, visualizar latitude e altitude, cor da linha é descrição, tá? Vou fazer de novo lá o meu caminhamento. E aí eu consigo ver algumas situações aqui. Vamos ver se ele já puxa minha altitude e latitude aqui. Chegou a fechar o Medidas. Pedi para ele me mostrar qual é o perfil de elevação do meu terreno. Então vocês vão ver aqui, ó, embaixo, que eu consigo ver até a elevação do terreno para onde ele está, tá vendo? Ó, de 645, ele tem uma queda de 7. Oi? Oi, quem falou? Na realidade, vocês vão ter que fazer um aterro aí, tá? Porque ele sai lá de 645 e vai... Ele tá com 645 onde? Espera aí que eu vou medir aqui. Eu venho daqui, aqui, 26 metros. 26 metros. E ele sai de... Então ele sai com 645 lá atrás, tá vendo, ó? 646 para esse lado, então eu já sei que esse lado é o lado mais alto do terreno, para o lado mais baixo do terreno. Então já sei que provavelmente eu vou ter que fazer um aterrinho aqui se eu quiser ele em nível. Tem 1 metro de desnível aí. Só que ele está com um lombo aqui. Acho que é mais fácil a gente fazer um corte do que um aterro. Bom, só para vocês verem que aqui vocês conseguem ver a altitude. Então essa altitude que ele está falando aqui do 645, gente, é a altitude topográfica, tá? Então, quando você fala de 645, 646, 647, se vocês forem do lado aqui, ó, aqui embaixo vocês estão vendo, ó, 649, tá vendo que ela tá mudando? Então, essa elevação que muda é que aqui nessa região, ela vai de 600 em 600. Então, quando você pegar aqui, no fim aqui que ele tá dando, onde tá a minha mãozinha, tá dando 642, 642, 643, até chegar na ponta aqui, ó, ele está me dando 643 metros, tá? Então tem 1 metro de queda até o fundo no nível do terreno, tá, gente? Nível do terreno. Então, se eu fosse ver no loteamento, vamos supor,
que eu tivesse hoje fazendo uma linha de rede de água, de esgoto aí, então eu estava puxando aqui, eu preciso saber para que lado eu vou jogar. Opa. Para que lado que eu vou jogar minha água aí, meu esgoto. Então eu vou pegar aqui minha elevação e a gente vai começar a ver de onde ele vai começar. Então aqui no ponto da rua ele está 654 metros e ele vai baixando. Então para onde eu vou jogar a rede de esgoto? Onde que é a queda? Para a esquerda, tá? Então vocês precisam tomar cuidado quando ele fala altitude, que a gente fala que é puxada nossa coordenada de altitude, é isso que a gente quer fazer, tá? É o mesmo serviço que vocês fariam de teodolito, medindo quantos metros seriam essa queda aqui, tá? Daí você queria colocar o teodolito aqui, jogar para cá, vocês lembram da altura inclinada e tudo mais? Ele já me dá a altura aqui, tá? Ele já me dá a elevação. Só que ele te dá em cota, porque ele está no sistema de GPS. E embaixo a gente consegue visualizar o que ele mostra de norte, sul, leste e oeste. Então nós estamos nesse ponto do nosso terreno exclusivamente. Ele vai ser 22 graus, 16 minutos, 06 segundos, 06,98 segundos ao sul e 48 graus, 30 minutos, 43 oeste. Vamos ver se é isso mesmo. Vou puxar o globo inteiro aqui, ó. Para vocês entenderem a referência do globo terrestre. Então, olha lá, ó. Aquele pontinho que eu falei lá, ele está dizendo... ele me sumiu aqui. Cadê? Altitude. Que saco. Vou pôr num ponto qualquer aqui no Brasil. Então, ele vai falar... onde está minha mãozinha aí? Eu estou 21 graus, 10 minutos e 21 segundos do sul, tá? Porque eu estou abaixo do Equador, né? Então eu estou no sul. Então quando a gente for puxar toda essa parte de GPS nosso, a gente vai estar de sul e a oeste, né? Porque o Greenwich está a oeste. Temos o Greenwich aqui cortando aqui. Então nós estamos vindo de oeste, deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui a divisão, tá vendo, ó? Eu estou a oeste e a este do Greenwich. O Brasil tá de oeste, no setor oeste. Só um segundo, gente. Então, o Brasil está pelo Equador, ele está em oeste, tá, gente? Então, toda vez que vocês forem pegar alguma medição aqui do nosso GPS, ele vai ser sul e oeste, ok? Ok. Deu para entender como funciona essa localização, gente? Então, ó, lembrando que ele parte para fazer essas medições, cada linha... É que aqui ele está mostrando poucas linhas, tá? Mas cada linhazinha dessa aqui é um meridiano, e dentro desse meridiano tem milhões de outros tópicos e meridianos no meio aí. Então, lembrando que ele puxa o nosso eixo XY lá, que a gente falou do centroide, certo? Então, ele puxa daqui do centro e vai para XYZ. Então, partindo do centro, ele vai puxar essas coordenadas aí. Deu para visualizar como funciona, gente?
Deu sim. Aí dá para vocês brincarem, se vocês quiserem brincar com o Google Earth aí, fiquem à vontade. Dá para fazer as elevações, dá para fazer o que quiser aí, tá? Eu acho, deixa eu ver se tá facinho aqui. Faz tanto tempo que eu não mexo nisso, mas acho que se ele não demorar muito, dá para fazer. Vai, ferramentas, abre para mim. Opções. Ó, quando vocês forem falar do sistema GPS, o Sirgas 2000, gente, vocês têm que configurar o Google Earth como graus, minutos e segundos, tá? Mas ele consegue aqui, ó, Universal Transversa Mercator, que a gente falou lá que a gente usa. Então você pode aplicar aí, ó, ok, e ele muda, tá vendo, ó? De este e sul, tá vendo? Ele mudou para Mercator. Então, se você quiser também tentar achar por Mercator, a gente pode também fazer por Mercator. Ok? Só como curiosidade isso aí. Deixar em sistema de GPS mesmo. Graus, minutos e segundos. Eu queria mostrar a foto realista. Ele já está com o meu sistema. Eu já uso a foto realista. Deixa eu ver se... Não conheço nada em Arapongas. Estado de São Paulo. Eu acho que em Jaú tem. Porque eu falei para vocês que vocês conseguem colocar imagens georreferenciadas. São José, Ribeirão Preto para baixo. Jaú. Deve ser por aqui. Botucatu, passei muito. São Manuel, Bocaina. Nossa, Areiópolis. Barra Bonita, Juniores do TT, Dois Cogos. Jaú. Deixa eu ver a matriz aqui. A matriz que está com um desenho já referenciado, quer ver? Eu não lembro se é a matriz. Deixa eu fechar essa. Pera aí, gente, que agora ficou lento. Foi muito rápido. Prefeitura. Que prefeitura? Eita, me perdi em Jaú, peraí. Ah, aqui dá pra ver, ó. Tem um prédio já referenciado aqui, ó. Ó, vocês estão vendo que isso aqui não é um prédio real, tá? É uma imagem. A matriz no outro mapa que o senhor tinha mostrado, ela estava já referenciada assim também em desenho 3D. Tava? É, ele entra, é um desenho 3D que colocaram lá e já referenciaram esse local aí, tá? Então, você clicar no prédio lá e tá 22 graus. Vamos ver o que é isso aqui. Abre aí, bem. Por que tanto demora? É, quando vai transmitindo junto. É, acho que não tem nada nisso aí. Polícia Militar do Estado de São Paulo. Também não puseram informações. Ah, não, tem uma foto. A Polícia Militar do Estado de São Paulo tem uma foto aqui da polícia. Mas geral do georreferenciamento. Bom, deu para vocês terem ideia como funciona o nosso sistema aí, tá, gente? Vocês têm a matriz aqui, ó. A matriz não tem nem informação. A matriz Jardim de Baixo também é já referenciada.
Ah, não. Oi? Eu É, achei na que realidade ele- embaixo, ela tá te dando a posição, né? Mas às vezes ele te dá algum ponto de georreferenciamento onde foi efetivamente georreferenciado. Então ele vai aparecer onde está o marco georreferenciado de quanto que é. Mas aqui eles não fizeram georreferenciamento, não. Só puseram uma imagem. Tem várias. O Jardim Baixo não tá? Não sei. Ele fala do georreferenciamento. Não. Tem uma imagem aqui embaixo, perto do posto de gasolina também. Não sei se essa imagem é do georreferenciamento. Aqui? Pra cima lá. Pra baixo, na verdade, perto do aero. Por aqui? Não sei o que é isso aqui. Tribunal Regional Eleitoral. Tá meio desconfigurado esse bagulho aqui. Então, bom. Imperial Moda. Não. O prédio ainda tá no lugar certo. Mas aqui, eu acho que tá fora aí. Eu acho que o tribunal. A prefeitura? Não. Tá Tá meio doido o bugado. negócio assim. Tá bugado. É que na realidade isso aqui, ó, ele é aberto para quem quiser fazer. Na realidade, tudo isso prefeitura municipal deve ser prédios municipais, tá? O pessoal da prefeitura colocou onde são os prédios municipais aqui em Jaú, quais são os prédios. Mas talvez por preguiça eles não colocaram quem são esses prédios. Pra quem vem fazer cobrança, não saber qual que é o real. Eles fizeram tudo prefeitura, tá? Nossa, aqui você clica tem uma coxinha no prédio. Olha lá, é horário do almoço da prefeitura. Doido. Aqui também não é prefeitura. Não sei o que tem essa. Esse aqui é lá lá embaixo, na 13 de maio, acho que é. Na Marechal. Bom, brincamos bastante, mas vocês já entenderam como funciona. Então, todos esses lugares, gente, tem uma determinada coordenada. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Saindo, deixa eu ver só que eu vou sair do Google Earth, senão ele pega muita coisa. Deixa eu entrar na internet. Eu acho que vai ser mais rápido fazer diferente aqui. Deixa eu ver se consigo fazer uma coisa rapidinha aqui, pessoal, para mostrar para vocês. Só queria abrir a aula passada. Agora ficou lento. Gente, eu não vai abrir aqui. Tá lento. Mas se vocês puxarem o slide da aula passada, vocês vão ver lá que tem um mapa de Jundiaí ou Indaiatuba, alguma coisa assim. Tem uma imagem lá. Vocês vão ver que embaixo da legenda está escrito Datum lá. Se eu não me engano, o Datum que tinha lá era o Córrego Alegre ou Sirgas 69. O Sirgas não, o SAD 69. Então dá uma olhada lá que vocês conseguem ver. Foi na aula passada? Tá na aula passada, tá no slide da aula passada. Beleza, vou dar uma olhada. Bom, pessoal,
Acho que agora ele abriu aqui, mas não vou abrir tudo de novo, porque demora 2 horas para mim abrir aqui. Bom, pessoal, vocês têm dúvidas sobre a aula de hoje? Ficou bem entendido? Deu para entender como funciona? Foi de boa, professor. Alguém falou, mas falou muito baixinho, eu não entendi. Foi de boa, professor. Ok. Deu para entender bem sobre o nosso sistema, então? Então, lembrando, a gente tinha, só revisando aí, a gente tinha o Córrego Alegre, Imbituba. e Bituba é a altitude. Ele tá isso daí, tá assim, ó. Datum vertical, Imbituba, S Catarina. E datum horizontal, SAD 69. Isso aí. Aquele... SAD 69 é o Atibaia. horizontal e o vertical, que é a altitude, a altura aí, ele tava com O Ibituba. Bituba. Tá? Beleza. Bom, pessoal, se ninguém tem mais dúvidas, o que a gente tinha para falar hoje era isso. E uma boa semana para vocês, um ótimo descanso e um bom final de semana. Falou, professor. Boa semana. Um abraço. Boa semana, um abraço. Falou, professor. Abraço. Um abraço. Professor, boa semana. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau, tchau. Eita, travou.